Vamos então iniciar. Olá a todos. Nessa primeira aula de geografia nós desenvolveremos o conceito básico de geografia, os objetivos da geografia e como deve ser o ensino de geografia. Então, essa é uma primeira aula, é uma aula inaugural, é uma aula de apresentação dessa disciplina, dessa matéria, dessa ciência tão importante chamada geografia. Então, basicamente nessa aula nós iremos fazer a apresentação da nossa disciplina chamada geografia e desenvolveremos essas três perguntas: o que é geografia, para que serve a geografia e como deve ser o ensino de geografia. Então, sem perda de tempo, vamos iniciar com o conceito de geografia. Conceituar alguma coisa é dizer o que é aquilo. Então, o que é geografia? Qual o conceito de geografia? E, basicamente, podemos conceituar geografia como a ciência que estuda o espaço geográfico. Então, um conceito simples, objetivo, mas que temos que desenvolver bem, entender bem duas palavras que apareceram aí no conceito de geografia que merecem uma atenção maior. Primeiro, eu disse que a geografia é uma ciência. A gente tem que entender bem o que é isso. O que significa dizer que a geografia é uma ciência? O que é uma ciência? Ciência é um estudo sobre alguma coisa. Um estudo que tem um método específico para poder aprender sobre alguma coisa. É o conhecimento sobre algo. Que pode ser um fenômeno da natureza, pode ser um fenômeno social. Então, uma ciência ela sempre vai se propor a conhecer aprofundadamente sobre alguma coisa. Então, só a nível de curiosidade, eu posso citar aqui diversas ciências que existem. São centenas, talvez milhares de ciências. A história é uma ciência que estuda o quê? O passado humano. A vulcanologia é uma ciência que estuda os vulcões. A sismologia é uma ciência que estuda os terremotos. A cartografia, ciência que estuda os mapas. Temos diversas. Paleontologia, antropologia, arqueologia. Muitas, inclusive, dessas ciências vão ajudar a geografia. Então, sabendo que ciência é o estudo de alguma coisa, é o conhecimento aprofundado sobre algo, a geografia é uma ciência e, como é uma ciência, por ser uma ciência, ela vai ter que estudar alguma coisa. E a geografia nada mais é do que a ciência que estuda o quê? O espaço geográfico. Então, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, uma palavra que a gente vai ouvir o tempo inteiro na nossa disciplina de geografia. O espaço geográfico brasileiro, o espaço geográfico mundial, o espaço geográfico latino-americano. Mas o que é espaço geográfico? Então, para a gente entender melhor, eu trouxe essas imagens aqui para compreendermos melhor. São três imagens mostrando três momentos de um determinado espaço. Então, nessa imagem 1 aqui, a gente tem o que se chama de espaço natural. O que é espaço natural? Espaço natural nada mais é do que aquele espaço construído pela natureza. Quando eu digo que esse espaço ele é construído, produzido pela natureza, eu estou querendo dizer que o homem ele não teve contribuição naquilo ali. Não foi o homem que construiu, o ser humano. Ok? Então, até aí, espaço natural. A partir do momento em que o homem, quando eu digo homem, eu estou dizendo o ser humano, homem e mulher. A partir do momento que o homem ele ocupa esse espaço natural, a gente vai ter a produção do espaço geográfico. Então, olha aqui na imagem 2 como que o espaço natural ele se transformou.
E é basicamente o espaço geográfico que a gente vai estudar o tempo inteiro na geografia. Então, espaço geográfico é basicamente isso, o espaço ocupado e produzido pelo homem, organizado em sociedade. Então, o espaço 1 ainda não é espaço geográfico, porque eu não estou vendo a presença humana. A imagem 2, ela já é espaço geográfico, e a imagem 3 também é espaço geográfico. Então, o que é geografia? Geografia é a ciência que estuda o espaço produzido pelo homem, chamado espaço geográfico. Então, espero que tenha ficado bastante claro, de uma forma simples e objetiva, o que a geografia estuda, o que é espaço geográfico. Então, qual é a dimensão, qual é o tamanho do espaço geográfico hoje? Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o espaço geográfico é o mundo inteiro. São todos os continentes. Por quê? Porque o homem ele se espalhou por todos os continentes do planeta Terra. Ele está presente em todos os continentes. Fernando, até mesmo na Antártida, que é um espaço bem frio, bastante hostil ao homem, sim, até mesmo a Antártida hoje já é considerado espaço geográfico, porque tem a presença humana ali. Ainda que o homem não fique ali de maneira permanente, se você for viajar para a Antártida hoje, você vai encontrar ali populações humanas que ficam ali alguns meses do ano. Então, o espaço geográfico hoje ele é o mundo inteiro. Então, significa que nós iremos estudar em geografia todos os continentes? Sim. Iremos estudar a América, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania, a Antártida. E o que a gente estuda sobre esses continentes, sobre as sociedades nesses continentes? Estudamos economia, cultura, os aspectos naturais, a política, enfim, uma série de assuntos. Então, o espaço geográfico hoje é o mundo inteiro, são todos os continentes, até mesmo a Antártida. Então, a geografia ela vai se debruçar sobre cada parte do mundo. Iremos estudar o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, o México. Não todos os países de forma detalhada, mas todos os continentes a geografia vai estudar. Ok? Então, o espaço geográfico hoje é o mundo inteiro. E eu disse no início que o espaço geográfico ele é ocupado e produzido pelo homem, mas o homem sozinho, isolado, ele não conseguiria produzir o espaço geográfico. Então, os homens, os seres humanos, eles vão se organizar, vão se juntar, vão se unir para poder viverem melhor. Então, a sociedade, ela não é uma vaidade, ela é uma necessidade humana. Não dá para a gente viver sozinho, isolado numa ilha. Não, nós precisamos dos outros. Eu posso olhar aqui ao meu redor, e tenho certeza que vocês também podem fazer essa experiência aí, e constatar um monte de objetos, essa camisa, esse computador, os alimentos, essa mesa, vários objetos que foram produzidos por outras pessoas. Eu não produzi praticamente nada do que eu estou vendo aqui ao meu redor. Isso mostra como que nós dependemos uns dos outros. Então, o que é sociedade? Sociedade é o conjunto de indivíduos onde cada um exerce uma determinada função em benefício da coletividade, em benefício de todas as pessoas. Cada um faz um pouquinho e no final todo mundo se beneficia. Quando eu falo de sociedade, eu gosto muito de fazer uma comparação com as sociedades de animais, as formigas, por exemplo. Uma formiga sozinha, talvez ela não conseguisse carregar uma folha tão grande. Então as formigas se unem para poder desenvolver aquela tarefa. E na humanidade é a mesma coisa.
Sozinhos, os homens eles não conseguem se desenvolver melhor, atingir os seus objetivos de uma maneira mais eficiente. Vamos pensar em grandes obras, como uma usina hidrelétrica, como uma ponte, a ponte Rio-Niterói, esses prédios gigantescos. Essas obras não seriam possíveis sem a contribuição de diversas pessoas ali atuando juntas para produzir aquilo. Então, a geografia ela vai ser a ciência que estuda o espaço geográfico. O espaço geográfico é o espaço produzido pela sociedade. Então, o tempo inteiro a gente vê pessoas em diversos lugares produzindo algo que vai nos beneficiar. Porque seria praticamente impossível fazermos tudo sozinho. Não, eu consigo fazer tudo sozinho, eu não preciso de ninguém. Isso é impossível. Seria impossível fazermos tudo que dependemos sem a ajuda dos outros. Então, a sociedade é um conceito extremamente importante nessa aula de início. E para que serve a geografia? Qual o objetivo? Para que a gente estuda geografia? Quando eu faço essa pergunta, muitos alunos eles respondem que eu não preciso da geografia, aquilo que eu pretendo fazer eu não preciso da geografia. Ou outros respondem de uma forma muito simples, para poder passar de ano, para poder conseguir um bom emprego. E nenhuma dessas respostas ela é satisfatória. A geografia ela tem uma função muito importante para todos. É uma ciência que tem a sua importância para todas as pessoas. Então, estudamos geografia para compreender o mundo em que a gente vive. Então, a geografia ela vai ter essa importância de ajudar a gente a entender, a compreender o mundo em que a gente vive, nos seus mais variados aspectos. Fernando, mas por que eu preciso conhecer, compreender, entender outros países, outros lugares distantes, sendo que eu nunca vou lá? Pessoal, o mundo hoje, todas as partes do mundo hoje estão conectadas. Algo que acontece do outro lado do mundo vai interferir na minha vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui, uma guerra, um conflito lá no Oriente Médio. Esse conflito vai fazer o preço do petróleo subir, o preço do petróleo subindo, o preço do macarrão que eu compro vai subir. Então, olha como as coisas elas se interligam. Então, nós temos que entender, compreender o mundo, as transformações que vêm acontecendo. E para que a gente quer compreender como o mundo funciona? Pois assim podemos atuar nele de maneira consciente, construindo um mundo melhor. Ou seja, quando a gente conhece algo, a gente passa a agir de uma maneira melhor. Então eu posso dizer que o objetivo da geografia é basicamente ser uma ferramenta para todos nós, para que possamos ser pessoas melhores no mundo em que a gente vive, pessoas melhores para os outros, pessoas melhores na comunidade em que a gente vive, na sociedade, e pessoas melhores para o planeta, para o meio ambiente. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui. Quando eu estudo, quando eu aprendo que o óleo de cozinha, ele jogado no ralo da pia, ele vai para o rio e polui o rio, e se eu entendo que esse óleo ele polui o rio, e esse rio ele é utilizado para a água que nós bebemos, para diversas coisas, para geração de energia, para os animais que ali existem. Se eu aprendo isso, e eu sei que o óleo de cozinha é ruim, polui o rio, e se eu posso reciclar esse óleo de cozinha produzindo outras coisas, a geografia ela já está contribuindo para que eu possa construir um mundo melhor. Então, isso é só um exemplo. Quando a gente aprende lá em clima, sobre o calor no meio urbano, e a gente
aprende a importância de uma árvore. Uma árvore, ela vai amenizar a temperatura, ela vai deixar o ambiente mais fresco. E a partir disso, eu posso dar minha opinião para um vereador, para um prefeito, para plantar mais árvores, ou mesmo eu fazer isso. A geografia ela já está servindo como tendo seu objetivo alcançado. Então, é basicamente isso. A geografia ela é uma ciência voltada para construir um mundo melhor, um futuro melhor. O mundo hoje ele está cheio de problemas que precisam ser resolvidos. E esses problemas do mundo são problemas de todos nós. Isso não é problema meu. Não. Tudo que acontece no mundo hoje se reflete direta ou indiretamente na nossa vida. Então a geografia ela vai tentar ser essa ferramenta para você ajudar a resolver os problemas do mundo, construindo um futuro melhor para as gerações que vão vir, porque quando a gente vive com uma qualidade de vida melhor, quando a gente tem um mundo melhor, as pessoas vivem bem, vivem melhor, vivem mais. Então a geografia ela tem essa função de fazer com que você seja uma pessoa melhor no mundo em que você vive, que você reflita sobre as coisas, que você aprenda, que você tenha conhecimento para poder transformar o mundo. Sim, nós somos atores do espaço geográfico. Nós, eu aqui, você que está me ouvindo, todos nós somos produtores do mundo em que a gente vive. Então, a geografia ela tem esse objetivo, mais uma vez, de ser uma ferramenta para nos ajudar, auxiliar a produzirmos um mundo melhor, porque o mundo hoje ele está um caos. Então a gente vai refletir sobre muita coisa importante dentro da geografia para ajudar, a geografia vai nos ajudar a produzir, construir um futuro melhor, um mundo melhor. Por fim, como deve ser o ensino de geografia? Como devem ser as aulas de geografia? Então, o ensino de geografia ele deve ser tal que leve os estudantes, primeiro, a refletirem. O que é refletir? É pensar sobre aquilo que está sendo tratado na aula. Se a gente está falando sobre clima, vamos pensar sobre como que o mundo está ficando mais quente, por que o meio urbano ele é mais quente, o que a gente pode fazer para melhorar o meio ambiente urbano, para diminuir o excesso de calor, diminuir as temperaturas tão altas. Produzir árvores vai ajudar a gente, manter mais áreas de jardim, mais áreas verdes vão contribuir. Então, a geografia ela deve levar os alunos a pensarem e também a participarem. A sua opinião é muito importante. Todos nós devemos trocar ideias. Porque quando a pessoa ela participa, ela dá a sua opinião, ela traz uma ideia interessante, ela se sente um pouco participante daquilo e aí se sente mais animada, mais entusiasmada a poder construir esse mundo melhor que a gente está falando. Então, participar é importante e todos nós aprendemos e ensinamos o tempo inteiro. O Fernando é o professor, ele sabe, então eu não vou falar o que eu... Não. Eu, como professor, eu aprendo e ensino o tempo inteiro. Eu aprendo muito com os meus alunos. É claro que eu tenho uma gama de conhecimentos para passar para vocês, mas também eu quero ouvir, dialogar, ouvir as ideias, trocar as ideias de vocês. Então, a geografia deve levar os alunos a refletirem, participarem e, acima de tudo, repensarem suas ações. Caramba, eu estava fazendo errado, eu não sabia que o lixo que eu jogava no chão, ele ajudava a entupir os bueiros e gerava as enchentes. Então, no fim, a gente tem que aprender, peraí, se eu aprendi e eu tô fazendo errado, eu tenho que repensar as minhas ações para ajudar a construir esse mundo melhor. Porque quando entendemos que somos atores do espaço geográfico, passamos
a atuar nele com maior responsabilidade. Caramba, então o espaço geográfico, eu sou, ainda que individualmente eu ajudo a construir o espaço geográfico, sim. E quando nós percebemos que somos atores, construtores desse espaço geográfico, a gente passa na hora a entender que temos uma responsabilidade muito grande. O mundo está em nossas mãos. As gerações que estão aí, elas vão envelhecer, vão morrer, e as novas gerações vão continuar construindo, modificando, transformando o espaço geográfico. Então, basicamente, somos nós a atuarmos no espaço geográfico, a construirmos um mundo, um futuro melhor. Então, tenho certeza que as aulas de geografia serão muito ricas, de muita troca de ideias, informações, conhecimentos, que vão nos ajudar a atingir esse nosso objetivo. Então, basicamente, essa é a primeira aula de geografia em que a gente apresenta a nossa disciplina. O que é geografia, para que serve a geografia e como deve ser as aulas do ensino de geografia.